Olá, seja bem-vindo ao novo podcast O Mundo da Empresa Familiar. Meu nome é Eduardo Toledo, eu tenho mais de 14 anos em desenvolvimento de negócios. Nos últimos 7 anos, eu tenho feito consultorias para a empresa familiar. Hoje, o nosso tema vai ser sobre a visão estratégica do caixa na empresa familiar. Esse é um assunto recorrente praticamente em todas as minhas consultorias e a gente acaba abordando e conversando sobre alguns aspectos e sempre tendo que desenvolver algum processo, uma gestão ou ter alguma ação mais efetiva sobre o caixa. Por quê? Existe uma cultura mesmo e eu acredito que existe uma cultura do brasileiro já em consumir esse caixa, né? Ele vê como uma extensão do bolso dele. Ele vê o valor dentro do banco, ele entende que é um valor dele e não da empresa. E acaba ali consumindo de forma indevida. E quando nós estamos falando de uma empresa familiar, quando ela é um pouco maior, quando existem alguns irmãos, alguns filhos, né, sobrinhos, netos, isso acaba ficando maior essa bola. Porque quando um faz, o outro sente-se no direito de fazer também. Quando um compra uma coisa, o outro fala, mas o outro comprou, eu também vou comprar, né? Eu também posso. E aí começa a criar uma série de situações ali, uma série de ações e comportamentos no consumo do caixa da empresa que acaba ficando sem limites, trazendo um quebra, né, no fluxo de caixa, diminuindo a saúde financeira da empresa, trazendo uma série de impactos mesmo no dia a dia daquela empresa, né? Só que trabalhar esses aspectos, eles são complexos no sentido de como lidar e como falar com a empresa, né? Como falar com os integrantes daquela família de uma forma que eles entendam que há uma necessidade de mudança comportamental, que há uma necessidade de uma visão, né, que se expanda essa visão e dos impactos que estão sendo gerados no dia a dia devido a algumas ações. E existem três comportamentos principais assim que eu tenho mapeado nos últimos anos, que eu vejo que quando esses comportamentos eles existem dentro de uma empresa, ela passa por mais dificuldade. E quando eu falo dificuldade, não é só uma dificuldade financeira, mas existe uma dificuldade também de inovação, de criação de estratégias. Existe uma miopia do que é empresa mesmo. Eles enxergam muito pequeno, eles vivenciam o dia a dia só. Eles não têm uma visão de médio, longo, né, de médio a longo prazo. Eles geralmente estão vivendo ali o dia a dia conforme dá. Existem três principais comportamentos de uma empresa familiar que acabam impactando diretamente o caixa. São eles: o primeiro, que é pagar despesas pessoais do dia a dia, né, com o caixa da empresa. Isso eu vejo pagar faculdades, escolas, viagens, necessidades da própria casa, né? Então eu já cheguei a ver as pessoas, algumas famílias fazerem, né, pagarem arquitetos, pagarem mobílias da casa ali de casa com o próprio dinheiro da empresa, né? O segundo, né, a gente vê que é um aspecto mais do cartão corporativo. Algumas empresas, algumas pessoas, né, alguns integrantes da família acabam tendo acesso a esse cartão e ele acaba tendo um uso desenfreado, descontrolado. E não existe o que pode ou o que não pode ser pago, né? Fica muito intangível ali, fica intrínseco, vamos dizer, né? Há uma relação da família com a empresa. Olha, você usa da melhor forma possível, né? Geralmente se coloca, mas não se coloca em que momento pode utilizar, até quanto pode se utilizar e prestar contas também, né? Então isso é um problema. E aí as pessoas começam a utilizar, falar, eu vou trabalhar, eu vou colocar a gasolina do meu carro com cartão corporativo. Eu vou almoçar, eu vou pagar com cartão corporativo. Eu vou jantar com a família, eu vou pagar no cartão corporativo. Eu vou comprar aqui algumas coisas e vou levar lá para a empresa. Eu vou comprar um pouco de salgadinho, um pouco de comes e bebes, acaba levando. Só que quando a gente olha num ano, o quanto que é gasto no cartão corporativo, é um valor astronômico, é um valor gigante.
É um valor muito grande e as pessoas elas não estão medindo isso e acabam simplesmente colocando ali no dia a dia da empresa, né? E aí ela também não faz assim, olha, eu comprei para mim no cartão corporativo e eu não debitei da minha retirada lá na frente, né? Então automaticamente ela está gastando duas vezes. E o terceiro ponto são as compras de carro, compras de apartamentos, casas na praia, né? Esses investimentos maiores, com dívida a longo prazo, que a empresa recebe para ela, mas quem usufrui é a pessoa física. E aí, nesse processo, quando a gente tem mais família, então, nós analisamos que um irmão compra, o outro compra. Quando a família não compra uma casa de veraneio juntas, e ali elas colocam na dívida da empresa. E ali vai começando assim, a ter um, um compromisso financeiro pesado da própria empresa, né? A se manter todo mês, ela tem que se manter com o dia a dia dela, com os compromissos de honrar com os colaboradores, com os impostos, com a operação do dia a dia mesmo, né? Para prestar um produto, um serviço ou comprar insumos para um produto. Mas quando a gente vê, tem um compromisso pesado de grandes parcelas que na verdade não é para um bem da empresa, né? A empresa muitas vezes ela nem trabalha saindo do local dela, então ela não precisa ter um carro, né? Ou ela fazer investimentos em imóveis, em alguma coisa assim, não é para um retorno financeiro dela, mas acaba sendo da empresa. E isso prejudica drasticamente a saúde financeira da empresa. Tudo isso vem atrelado a uma situação que eu faço todos esses gastos dentro da empresa, consumindo o caixa da empresa, e quando eu vejo no final do mês, eu faço a retirada para cada integrante. Eu pago o salário, eu pago, né, o Prolabore, mas eu pago também os dividendos de lucro. E eu não retiro do que foi gasto. Então, na verdade, a empresa ela acaba consumindo o caixa e ainda ela recebe do caixa ainda os dividendos. Então ela consome duas vezes o caixa da empresa. Ela não tem um abatimento, até mesmo porque na grande maioria nem existe um controle, né? Não existe um controle do que um gasta, do que outro gasta, simplesmente vai se gastando. Muitas vezes até se perde o número, né? Não tem uma ideia do que é. E aí, para cobrar, falar assim: olha, o Eduardo retirou 10 mil reais do caixa em contas pessoais, não tem esse número, né? Não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, são os três principais aspectos, né, que a gente vê. Existem três principais ações que nós podemos desenvolver no dia a dia da empresa que faz que mude esse comportamento da empresa. São eles: ter um processo de retirada, ter um acordo formal e ter um planejamento estratégico e financeiro. O que envolve, né? Quando nós juntamos esses três pontos, a gente acaba criando um fluxo, né? Um processo e uma gestão muito efetiva dentro do caixa da empresa, separando o que é a vida pessoal e trazendo uma saúde financeira, né, para a empresa muito grande, tá bom? E vamos falar um pouquinho de cada um. Quando eu falo de o processo de retirada, o que ele contempla? O processo de retirada é entender em que momentos eu posso tirar, até que valores eu posso tirar, quais são as alçadas de cada pessoa, cada integrante na família pode ser feita, né? E uma prestação de conta efetivamente dali. Olha, a gente pode retirar esse valor nessa situação e você tem que me entregar esse documento com esse relatório. Quando nós montamos esse caminho a ser percorrido pelo integrante, automaticamente o integrante da família ele começa a repensar. Fala, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que prestar conta, eu vou ser questionado, né? Então a gente mata uma situação drástica que é um comportamento do dia a dia, sabe? Eu vou passar ali no posto e vou colocar gasolina com o cartão corporativo. Eu vou almoçar. Eu vou pedir uma pizza, né? Quando a gente começa a colocar assim, eu vou comprar essa roupa aqui. Quando a gente começa a colocar só esse processo de retirada, que é o prestar a conta e formalizar,
o integrante da família sente o peso. Isso diminui, e eu vou te falar, pelas consultorias, por tudo que a gente fez, isso diminui em 60% já do consumo. É automático, diminui 60% da família toda. Porque ela vai ter que prestar conta e aí ela vai enxergar que ela está fazendo mal para a empresa, tá? O segundo ponto é esse acordo formal. Quando eu crio essas alçadas, quando eu falo do que pode ou não pode, em que situação, e né, eu já construo a estrutura do que pode ser feito. Mas dentro desse acordo, eu trago algumas situações como: se eu não fizer ou fizer de forma errada, se eu utilizar de forma indevida esse fluxo esse caixa, né, não esse fluxo de caixa, mas esse caixa, eu tenho tais punições. E essas punições, elas são acumulativas. Sabe quando a gente está numa situação de um condomínio, né? Quando a gente mora em condomínio de prédio, você fez uma coisa contra o regulamento, você recebe uma cota condominial, né, como multa. Se você se reincidir, você recebe 2. Se você se reincidir, você recebe 3. E aí vai. É a mesma situação nesse acordo. Essa multa tem que estar muito certa, né? Baseada na posição dela hierárquica dentro da empresa, né? Se ela for fazer mais do que 1, 2, 3 vezes, essas situações vão sendo acumulativas até o momento que tem que ter uma posição maior. Eu já vi em empresas que eu trabalho até expulsando pessoas da empresa. O integrante vai falar: olha, aqui você não trabalha mais. De uma certa forma, adquirem a cota dela e falam: aqui você não trabalha mais. Já ocorreu isso, tá? E aí, dentro desse acordo, tá até isso daí. Em que momento, se eu chegar num topo, que eu não posso mais aceitar essa atitude, né? O que acontece com essa pessoa? Então, baseado num consenso da família, eu posso comprar a cota, né, dessa pessoa na família. E também se existem casos que a família falou: olha, nós aceitamos, por 100% da família aceita fazer isso. Então existe um anexo que é feito, e aí, naquele momento, naquela situação, naquele posicionamento de caixa, a família realiza aquela atividade. Ela não dá direito a refazer. E, né, não é porque muitas vezes fala assim: mas fez lá no passado, vamos fazer de novo. Não, aquele momento era o momento, esse momento a gente vai reanalisar e vamos ver se há um outro anexo nesse momento de poder ou não realizar essa atividade. Tá? Então isso tem sido uma prática de mercado na empresa familiar que traz o quê? Uma corresponsabilidade, primeiro, de todos. Segundo, traz a visão do que está acontecendo e de que você é responsável por essa saúde financeira. E aí traz e deixa tangível o jogo para toda a família. Né? Não fica mais intrínseco, né? Não fica mais ali numa conversa paralela ou numa conversa, né, que ficou subentendido algo. Não, fica de fato exposto e todo mundo está sabendo o que está rolando. Né? Então, isso é extremamente importante, tá? Esse acordo formal e todos assinarem, conforme as gerações vão entrando, elas vão assinando também, é de extrema importância, tá bom? O terceiro ponto, que é, a partir que eu tenha já esse processo de retirada, esse acordo, é o que eu vou fazer com o dinheiro. E o que acontece com esse dinheiro numa linha de tempo. E aí eu estou falando de um planejamento estratégico e financeiro junto. Isso é muito bacana. O que é o planejamento estratégico? É de fato colocar para a empresa aonde ela está e para onde ela quer ir. O que ela vai criar numa linha de tempo, como ela vai se posicionar, o que ela vai criar de novos produtos, o que ela vai trazer de novos serviços, o que ela vai trazer de renda complementar, o que ela vai inovar, ter uma linha ali de inovação, o que eu vou inovar, o que eu vou apostar, né, dentro da empresa para ver se dá ou não, se tem retorno ou não, se tem aderência nesse mercado ou não. E aí eu trago o planejamento financeiro, que dentro desse planejamento financeiro a gente traz, né, o demonstrativo financeiro, né, o demonstrativo, o resultado ali do mês a mês e do ano a ano, que são os recebíveis, né, e os compromissos que a empresa tem.
Ao longo de uma linha de tempo, a gente entende o que são, né, esse fluxo de caixa, né, o que entra e o que sai da empresa. Mas nesse planejamento financeiro, a gente leva em consideração toda essa vontade e desse risco que a empresa quer. Então a gente vai falar, olha, eu vou melhorar o meu serviço, eu vou trazer mais produto, então eu vou precisar de mais insumos, né? Então eu vou colocando esses investimentos e custos dentro desse planejamento financeiro a trazer a realidade do que é no final das contas, do que é ou não da empresa, né? Olha, até aqui, então eu tenho 100 mil alocado ali, 50 mil reais alocado ali, de tudo que eu retirar nesse planejamento financeiro, no final sobrou 15. É isso que a empresa, os integrantes têm que dividir. Eles não têm que dividir os 50 que estão lá, porque existem compromissos, existem ações, existe toda uma estratégia que aquela empresa está desenvolvendo a curto, médio e longo prazo para se manter dentro do mercado, para ter longevidade no mercado. E isso que é o legal, quando a gente traz esse terceiro item, a gente complementa o que está no primeiro e no segundo. Porque a gente traz um processo no primeiro, um comprometimento no segundo e a gente traz o que vamos fazer com essa verba. E aí a empresa inteira, né, a empresa, os familiares, né, os integrantes, eles conseguem entender de fato que a ação que eles estão tomando nesse momento é o que vai matar a longevidade no segundo momento, tá? E isso é muito bacana. Então esses 3 pontos são bem legais, tá? Então a gente falou aqui do que acontece, né? O que é um comportamento e como a gente cessa esse comportamento, tá? E aí esse cessar, né? Essas 3 ações, elas são inegociáveis, né? Principalmente o que está tudo acordado dentro daquele acordo. Tudo que está dentro daquele acordo, ele é inegociável. Ele pode ser quebrado se 100% da família deseja. E aí o que eu falo, se a gente fizer esse processo, né? Quando nós temos se a gente não tem esse processo de ter esse planejamento estratégico, de ter essa cadência, essas 3 ações, a gente não sabe onde nós estamos e para onde nós queremos. E quando nós não temos esse processo muito bem lapidado, essas 3 ações, existem 5 situações que ocorrem dentro da empresa. A primeira é, nós não sabemos para onde nós estamos e para onde nós queremos ir. A segunda, eu não estou entendendo mais a necessidade, não estou cavocando mais a necessidade. As necessidades dos clientes, elas mudam. E se eu não começar a cavar e ter isso como estratégia de entender essas novidades, né, essas necessidades e trazer novidades ao cliente, eu acabo não sendo mais competitivo. O terceiro é que eu não estou sabendo o que eu estou fazendo e o que eu estou errando. Eu só estou fazendo, mas eu não estou medindo. Esse é um grande problema que a gente tem, né? Eu vivo um dia após o outro, mas eu não tenho efetivamente ali uma medição do que eu estou errando, o que traz retorno para a empresa, o que não traz retorno, o que traz um posicionamento, o que traz retorno em dinheiro, né? O que traz retorno em conhecimento da marca, né? Eu não estou mais sabendo o que está acontecendo dentro da empresa. Esses 3 aspectos, né? Eles são bem importantes de estratégia. Agora, eu trabalho 2 pontos também financeiros quando eu não tenho. Eu tenho 2 ações que impactam diretamente. Que um é não tenho mais a previsibilidade. Eu não trago previsibilidade no meu negócio, uma recorrência, ou eu não sei se eu estou trabalhando corretamente para ter entradas lá na frente. E isso é um impacto grande. E a outra é, eu não tenho uma verba de inovação. O quinto, a gente trabalha um aspecto de trazer uma cultura de inovação. Eu não estou inovando. E aí ter uma verba dentro desse planejamento financeiro de o arriscar, de inovar, de trazer um reinvestimento, pode ser em qualquer aspecto, pode ser no maquinário, pode ser em treinamento, pode ser num novo produto, num novo serviço, em marca, né? Em criar proeminência, que a gente chama uma divulgação dessa marca. Eu não estou inovando. E aí eu acabo ficando parado nesse mercado que é gigante
E as empresas vêm, as outras empresas acabam vindo e tomando espaço do que hoje eu tinha. Então, trazer esses aspectos, né, trazer esse planejamento financeiro e estratégico é de extrema importância. Senão a gente deixa de ter esses 5, né? Na verdade, nós trazemos esses 5 impactos, né, no dia a dia da empresa, que é o não saber onde eu estou, eu não conheço mais as necessidades, eu paro de investir nessa necessidade e desenvolvimento de soluções para o meu cliente. O terceiro, eu paro de saber o que eu estou errando, eu não estou medindo, né, as minhas ações, eu não sei o que eu erro, o que dá certo, o que não traz retorno para a empresa. O quarto é trazer a previsibilidade financeira para uma empresa. E o quinto é ter uma verba de guerra mesmo e inovar, em trazer a empresa para o mercado, trazer soluções diferentes, ir em mercados diferentes, né? É trabalhar todos esses aspectos, tá? Então, pessoal, a gente falou aqui muito a respeito dessa visão estratégica que precisa ter no caixa. Essa visão estratégica, o caixa não é simplesmente um montante de dinheiro que eu tenho dentro da empresa, né? Naquele momento. E ele não é o fluxo de caixa que é a entrada e saída numa linha de tempo. Ele é simplesmente me fala o valor, o montante em valores que eu tenho nesse momento e eu não tenho o direito de utilizá-lo sem visitar uma série de situações, tá? E aí, então, é importante a gente ver o que está consumindo caixa indevidamente, trazer ações, né, no segundo momento que estancam essa saída de dinheiro, né, que trazer ações que tragam uma profissionalização, que tire a informalidade, né, e que traga processo de gestão, para a gente ter no futuro ali uma empresa que saiba o que está fazendo efetivamente, que tenha uma saúde financeira melhor, que tenha um planejamento estratégico visando uma saúde financeira do caixa, tá bom? Então são esses os pontos que eu queria falar com vocês, tá? Se vocês gostaram, dá um like, tá? Se vocês gostaram, comente aqui embaixo, né? Divulguem esse podcast para as pessoas, né? Eu acho que é bem legal a gente conversar sobre isso. É um assunto pouco conversado e pouco estruturado dentro de uma empresa familiar, né? Ele fica muito subjetivo nas conversas, mas de fato não vem. E aí nessas consultorias, cada vez mais eu tenho conversado sobre isso, tá? Então, divulguem para as pessoas que vocês acham que vai ser legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem também aqui embaixo que eu vou responder, tá bom? Se quiser, mande direct, estou totalmente aí disponível para poder conversar com vocês. Valeu, gente, obrigado, viu?